Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Todos, todos. Os que concordam e os que não concordam comigo, não importa. Mas que Deus abençoe a todos, para que todos possam santificar o nome dele, para que todos possam estender o reino dele por toda a terra. E, finalmente, para que todos venham fazer a vontade dele. Essa é a bênção das bênçãos. Deixa eu falar para vocês uma coisa antes de nós meditarmos aqui na palavra. Nós vamos ter a vigília de pijama, quer dizer, nós vamos estar presentes aqui em Lisboa, na igreja em Chelas, e, obviamente, 3 da madrugada, nesta terça-feira, às 3 da madrugada, nesta terça-feira. No horário de Brasília, vai ser às 11 da noite de segunda-feira, de segunda. Então, 11 da noite de segunda-feira. Aqui será às 3 horas da madrugada. Então, fica aí o convite, me perdoem as pessoas que não sabem o horário, não sabem, o pessoal do Brasil e adjacências, que não sabe o horário, mas aqui em Portugal, às 3 horas da manhã, será às 3 horas da manhã, nós estaremos na igreja fazendo essa vigília para todo mundo. Agora, cada um que quiser participar, nós vamos transmitir por todos os meios de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus. Instagram, Telegram, tudo que for possível, nós vamos colocar enfim, em todos os canais, nos canais da igreja, Unifé, etc, etc, etc. Agora, o que eu queria que você soubesse é que essa reunião especial, ela vai ser feita para as pessoas que não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo. Ô bispo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Tem certeza? Eu tenho. Olha, eu falo em línguas, sabe? Eu mando demônios embora, eu faço a obra de Deus. Isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe a natureza de Deus, como nós temos falado, né? Lá em 2 Pedro 2:1, ou 1:4, desculpa. 2 Pedro 1:4. A natureza divina. Então, se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, você tem a natureza divina, você é uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então você é uma nova criatura. Eu não quero dizer que a pessoa, por exemplo, ela agora mudou os seus hábitos, ela se tornou membro, pode ser da Igreja Universal do Reino de Deus, ela não vive mais no pecado, ela vive uma vida assim pautada nas Sagradas Escrituras, mas dentro dela, ela é a mesma criatura, ela não mudou dentro dela. Ela continua sendo aquela pessoa que mudou os seus hábitos, alguns hábitos, graças a Deus, mas ela não consegue perdoar. Ela é uma pessoa temperamental, geniosa. Quer dizer, isso caracteriza uma pessoa que não tem
a natureza divina, porque quem tem a natureza de Deus tem a natureza de Jesus. Como é que era Jesus? Como é que era Jesus? Jesus, ele arrancaram-lhe a barba, esbofetearam e etc, etc. E ainda cuspiram nele, deram água, ou melhor, quando ele pediu, dizendo que estava com sede, deram vinagre misturado com cocô, deram para ele beber. E mesmo assim, ele ainda fez a sua última oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, se você não é essa pessoa, não tem esse caráter cristão, bispo, mas eu não sou perfeito. Não. Se você é nova criatura, você perdoa sim, você ora sim pelas pessoas que fizeram mal a você. Com licença. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, tem uma nova natureza, tem a natureza divina, ela perdoa sim. Ela pode se irritar. Não é pecado você se irritar. Em dado momento, você ter um problema com alguém e se irritar, se aborrecer. Isso é normal. Jesus se aborreceu com os fariseus. Isso não quer dizer nada, e se irou. Porém, aquilo passa, é rápido, porque está escrito: irai-vos e não pequeis. Então é natural, a raça humana é assim. Mas aquilo não fica, não permanece. A pessoa passa, acabou, passou, foi. Isso aconteceu ontem, esqueceu já. Então, se isso não aconteceu com você, se você ainda não é nova criatura, nova é nova. Quando o apóstolo Paulo diz lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, ele fala nova, sendo nova mesmo, uma nova pessoa. E isso tem que acontecer com todos os que foram nascidos da água e do Espírito Santo. Quem nasce da água e do Espírito Santo, com certeza é nova criatura, é nascida do Espírito, é nascida de Deus e tem a natureza de Deus. Foi parida pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, ela é uma nova criatura, ela é filha de Deus. Eu sei que muitas pessoas acham essa postura nossa radical, mas é radical mesmo. Ou você é nova criatura ou você continua sendo a mesma criatura. Ele diz com clareza: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Pode ter 80 anos, mas é nova criatura. Dentro dela, novo pensamento, nova mente, novo espírito. É o que Deus promete nas suas palavras, na sua palavra, nas profecias. Darei um novo espírito, uma nova mente, um novo coração. Isso por quê? Porque é o Espírito Santo que faz esse milagre. Por isso, nós vamos ter essa vigília nesta terça-feira, aqui em Lisboa, no horário de Lisboa, 3h da manhã. Você verifica no seu país, na sua cidade, o horário daqui em relação ao horário daí, para você ver a hora que você quiser participar. E você pode participar através da mídia da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos o Univer, vamos transmitir ao vivo para todo mundo. E quem quiser participar, então que entre neste horário, 3h da manhã de terça-feira, nesta terça-feira, depois de amanhã, às 3h da manhã. Você verifica qual é esse horário aí no seu país e, se você quiser participar, fique à vontade, é gratuito, é gracioso.
Você não tem que pagar nada. Mas, se você quiser participar, tem que ser essa hora com a gente. Vai ser de 3 às 4, 1 hora que nós vamos buscar. Se Deus tocar e quiser estender, nós vamos estar disponível para continuar. Mas, em princípio, vai começar às 3 da manhã. E eu faço isso com muito prazer e alegria e gozo na alma, porque eu creio que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, só aí que a vida dela muda. Só aí que ela se torna uma nova criatura. Do contrário, não tem jeito. Ela pode pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus, ter um comportamento ético de acordo com a palavra de Deus. Porém, se por acaso ela mudou só o seu exterior e não mudou o seu interior, o seu coração, seus olhos, sua boca, suas palavras, enfim, não mudou a sua maneira de ser por dentro, então não foi ela não conseguiu, ela não foi batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele faz a pessoa ser uma nova criatura. E quando a pessoa é nova criatura, ela não é recalchutada, ela não é consertada. Ela pode ter recebido bênçãos, curas, maravilhas, pode ter acontecido na vida dela, mas se não nascer da água e do Espírito Santo, não tem jeito, ela continua sendo a mesma criatura nascida da sua mãe e do seu pai. É óbvio que aí ela continua com a natureza carnal, com a natureza adâmica. E essa natureza adâmica contraria a natureza que vem do Espírito Santo, que é a natureza espiritual. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Agora, claro, para nascer de novo, a pessoa tem que morrer para o mundo. Se ela não morrer para o mundo, ela não vai nascer, não vai poder nascer. Não pode ter duas pessoas, a velha e a nova, juntas. Então, é uma ou outra. Então, nós somos radicais nessa fé. Quem nasce da água e do Espírito Santo, quando nasce da água, é o batismo de arrependimento. Mas eu já fui batizado nas águas 10 vezes. Você pode ter sido batizada 1000 vezes, mas se não houve arrependimento, o batismo foi banho. Você tomou banho 1000 vezes e não aconteceu nada. Para que o batismo nas águas tenha validade, a pessoa obrigatoriamente, e só a pessoa pode, isso é a parte da pessoa, pode e deve e tem que se arrepender. Ela que tem que se arrepender. Quando a pessoa para se batizar nas águas, então aí sim, ela tem condições de receber o batismo com o Espírito Santo, porque é um casamento, né? O batismo nas águas, ela concorda com Deus. Está aqui, eu me arrependo dos meus pecados. Às vezes a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Mas o normal, o protocolo é primeiro o batismo nas águas, conforme Jesus fala. Quem não nascer da água, quer dizer, do arrependimento. E do Espírito Santo, aí o Espírito Santo é Deus. Aí é a parte dele. Mas a nossa parte é arrependimento e batismo. Sepultamento da velha natureza. Sepultamento daquela natureza carnal, aquela natureza mundana, aquele amor pelo mundo. Ela sepulta a sua carne, ela sepulta o seu corpo como se estivesse realmente sepultando a sua vida antiga. Esse é o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Uma vez a pessoa fazendo isso, aí sim,
é a parte de Deus. Aí quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, nesta terça-feira, às 3h da madrugada, às 3h da manhã, nós estaremos fazendo a vigília de pijama para as pessoas que estão em casa, que vão participar em casa, no trabalho, onde quer que esteja. Nós vamos fazer essa vigília para aqueles que supostamente, ou sinceramente, ou verdadeiramente, querem o Espírito Santo, foram batizados, se arrependeram, ou se arrependeram, mas ainda não foram batizados nas águas. E Deus é quem batiza, e Ele que é o critério dele, Ele faz a vontade dele. Então, nesta terça-feira, tá bom? Às 3h, às 3h, desculpa, às 3h. Então, fica aí o convite para quem quer nascer da água e do Espírito Santo. E uma vez nascendo da água e do Espírito Santo, naturalmente, obrigatoriamente, ela passa a estar em Jesus. E é óbvio, se ela estiver mesmo em Jesus, então ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o caso desse testemunho que foi postado aí da Dona Maria Santos. Veja que ela teve uma vida desgraçada toda a sua vida, mas quando ela se conscientizou que precisava se batizar e receber o Espírito Santo, e ela buscou, ela teve sede para buscá-lo, e ela recebeu o Espírito Santo, a vida dela mudou. E é isso que tem que acontecer com todos nós, todos. Isso aconteceu comigo e, obviamente, tem que acontecer com todos os que querem ter a natureza divina, tá bom? Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta não sei se é o horário que você está assistindo, mas seja lá o horário que for, nós estaremos de volta aqui pela manhã. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.